Olá pessoal, estamos na nossa aula de 17, número 17, na disciplina Fundamentos da Economia para o Direito. O nosso tema de hoje é crescimento e desenvolvimento econômico. Nós temos aí então diferentes conceitos. Nós temos um conceito para crescimento econômico, que é o crescimento contínuo de renda per capita ao longo do tempo. E nós temos um conceito mais detalhado em relação ao desenvolvimento econômico, que é um conceito mais qualitativo, incluindo as alterações da composição do produto e alocação desses recursos nos setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar. Então nós estamos falando aí de indicadores de pobreza, desemprego, desigualdades, condições de vida. Então, enquanto o conceito de desenvolvimento econômico leva em consideração apenas o crescimento então de uma renda per capita, isso leva em conta na maioria das vezes apenas uma média de renda e às vezes não reflete a realidade das pessoas que vivem naquele país, porque muitas das vezes a média é muito alta porque nós temos uma desigualdade muito grande, pessoas ganhando muito e outras ganhando pouco. Então, na média, isso não refletiria a realidade da população, enquanto que o conceito de desenvolvimento econômico ele é um pouco mais elaborado, não tanto apenas levando em consideração só números. Continuando aqui, nós temos as fontes de crescimento. Um caminho para analisar as diferenças de desenvolvimento é a partir dos elementos que constituem a função de produção agregada do país. O crescimento da produção e da renda decorre das variações na quantidade e na qualidade de dois insumos básicos, capital de giro e na mão de obra. Nesse sentido, as fontes de crescimento são as seguintes. Então nós temos fontes de crescimento: aumento da força de trabalho, aumento do estoque de capital, melhoria na qualidade de mão de obra, melhoria na tecnologia e eficiência global. Nós vamos falar de dois principais: capital físico. Primeiro, são os ativos não humanos feitos por humanos e que são utilizados na produção, como por exemplo as ferramentas, máquinas e estruturas físicas usadas nas empresas e instituições. Entram na linha as máquinas ou prédios da companhia, infraestrutura, como transporte, energia, comunicação, tecnologia, etc. Agora, capital humano são as atividades que resultam em um custo no período corrente que proporcionam um crescimento na produtividade no futuro. Em outras palavras, as características adquiridas pelo cidadão que melhora a sua performance, educação, melhor técnica, melhor habilidade. Então isso entra como capital humano. Financiamentos do desenvolvimento econômico. Então nós temos que para investir, um país pode usar sua poupança interna ou ter acesso à poupança estrangeira, poupança externa, por meio de empréstimo ou ajuda financeira. Então nós vamos falar um pouco das diferentes economias, primeiro da economia capitalista e como que é tratado esse financiamento aí em diferentes economias, tanto economia de mercado como em desenvolvimento e economia socialista. Primeiro, falar um pouquinho da economia socialista. A poupança obrigatória tem sido uma maneira poderosa de limitar o consumo e aumentar o nível de poupança nacional. Uma taxa de poupança extremamente alta é uma demonstração desse processo. Então, em países com raízes socialistas, nós temos uma poupança obrigatória. Então, isso vai canalizar recursos para o investimento no país. Então, essa é uma das formas da economia socialista. E nós temos uma economia, nas economias de mercado, que pode ser alcançada via orçamento. De que forma? Através da coleta de impostos, do que
do que gasta, bens correntes e serviços, os recursos excedentes poderão ser investidos na infraestrutura e canalizados para as empresas, via banco de desenvolvimento ou de fomento. Países em desenvolvimento podem conseguir uma poupança estrangeira por meio de investimento direto no país, tomando emprestado nos mercados mundiais de capitais, de instituições ou recebendo ajuda estrangeira de países industrializados. Modelos de crescimento e desenvolvimento econômico. Então nós temos alguns modelos de crescimento e desenvolvimento econômico, alguns estudos, principalmente desde 1940, que começou-se mais a estudar a questão do desenvolvimento econômico. E eu vou falar um pouco bem superficial sobre as duas principais escolas, a escola de desenvolvimento e os modelos neoclássicos. Primeiro, escola de desenvolvimento. A chamada escola de desenvolvimento utiliza uma abordagem mais histórica, procurando estudar as causas do desenvolvimento de economias atrasadas com base agrária e como fazer a passagem para a economia moderna e industrializada. Então, nessa escola de desenvolvimento, ela é dividida em fases, ela divide a situação de cada país em fases. Significa que cada país, para chegar ao desenvolvimento, ele vai passar por um determinado patamar, e também dá uma ilusão de que todos os países necessariamente irão, o fim dele seria o estágio de desenvolvimento. Isso é a base da escola, de desenvolvimento, essa divisão em fases. Nós temos agora a teoria neoclássica de crescimento. As teorias neoclássicas utilizam mais intensamente modelos matemáticos, procurando identificar variáveis determinantes do crescimento do produto per capita ao longo do tempo. Então, enquanto que a escola de desenvolvimento ela cria uma escala, de desenvolvimento, a escola já neoclássica ela estuda, através principalmente de modelos matemáticos, as causas desse desenvolvimento. Estuda PIB, o produto per capita ao longo do tempo e etc. Então essa é a diferença, e nós temos aí diferentes estudiosos aí em cada uma das teorias. Então com isso, pessoal, nós fechamos o nosso tema de hoje. Bons estudos, Muito obrigado.